Olá! Tudo bem, pessoal? Olá! Voltei aqui, fui desligar a televisão. Vou esperar o pessoal entrar aí um pouquinho, pra gente poder começar a nossa live. Oi, Claudinha! Prof. Denise, todo mundo entrando aí. Hoje a Carol não vai participar da live, tá? Ela vai sentar lá, né? Vamos? As crianças, a gente tem que fazer isso de vez em quando. Então, pessoal, hoje nossa live especial sobre romance. Olha que chique, né? Vamos esperar a gente entrar aí pra gente poder começar. Então, hoje, então a nossa live vai ser sobre romance. Daqui a pouquinho eu vou chamar o Vitor para falar umas dicas aí. E hoje a gente tem a Jordana de novo, né, que é uma grande leitora de romances, que nossa amiga, né, do Clube do Livro. E então hoje a gente convidou ela de novo para falar com a gente sobre esse assunto que ela gosta tanto, né? Olá, a Jordana tá aí também. Então, eu vou falar aqui rapidamente o que é a definição de romance, né? Romance é uma narrativa longa, normalmente, né? Assim, normalmente mais de 50, 100 páginas, né? Já dá para considerar romance. É uma narrativa longa, em prosa, né? Ou seja, não é em verso. Verso é poesia. No caso, prosa é a linguagem corrente, né? Que a gente usa normalmente. Isso é um livro em prosa. Então, o romance ele é contado em prosa e existem muitos tipos de romance, né? O romance ele tem uma quantidade maior de personagens, tem personagens principais, personagens secundários, a trama principal que se desenvolve ali no decorrer de um tempo, né? E também algumas tramas paralelas, né? Tudo isso é quase uma novela, tipo uma novela da Globo, né? Mais ou menos isso, né? Se eu estiver falando besteira aqui, a professora Denise amanhã vai me puxar a orelha. Mas então, mais ou menos isso é o romance, né? E romance não é só romântico, né? O romance romântico é um tipo de romance. Existem romances dramáticos, romances históricos, romance policial, né? Mas esses vão ficar para uma outra hora. Hoje o nosso foco aqui é romance romântico e dramático, né? Até porque as duas coisas geralmente andam juntas, né? Então, eu vou chamar o Vitor para conversar um pouquinho com a gente. A professora Denise está aí endossando as nossas teorias aí. Então é isso mesmo, gente. Romance é isso. Olha aí, Rafa. Como é que estamos? Tá escutando direitinho? Agora eu tô com fone. Tá escutando? Hoje com fone. Espera aí que eu vou... Ai, meu Deus, meus livros estão caindo tudo aqui. Como é que estão as coisas? Vou pegar meu fone também, que aí evita eco, né? Isso, mas vê se tu consegue escutar direitinho. Tá escutando? Sim. Você eu tô escutando bem direitinho. Beleza. Então tá de boa. Então tá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre romance, como a Jaque já falou para todos nós. E o interessante é que eu escolhi 2 livros, né, que eles são um pouco parecidos e é bem diferente daqueles que você sempre imagina que o romance vai ser da ideia de uma princesa, não sei o que eles vão viver felizes para sempre, e vai ser aquela coisa mais ou menos dessa linha, mas não é. Que eu acho que travou para mim aqui. Acho que tu deu uma travada aí para mim. Então esse aqui é Senhora de José de Alencar. Agora eu voltei. Esse livro aqui foi um livro que eu reli ele agora nessa semana, e era um livro que eu tinha lido na época que era a faculdade, né? Hoje é o Enem, mas para entrar para a universidade fazia o vestibular antigamente. E aí era uma leitura obrigatória, era esse Senhora de José de Alencar.
Eu me lembro que na época eu li e eu achei terrível, detestei ele, porque eu li e não entendia porcaria nenhuma. Porque eram umas palavras muito complexas, ainda continua sendo, mas já entendo um pouco melhor. Né? Mas eram umas palavras muito complexas, que aí eu achava assim, esse livro é muito chato. Porque esse livro, o original dele é de 1875, né? Então é do século XIX. Então ele tem uma linguagem mais elaborada, né? Mais culta. E que ele acaba, se você não tem uma bagagem cultural, alguma coisa, você não desiste dele. E como é uma leitura obrigatória, acabou que eu li só para fazer o vestibular. E hoje, lendo ele agora, nessa semana, ele é um livro muito bom, assim, eu achei um livro muito interessante pela escrita da obra e principalmente pela narrativa como um todo, né? Primeiramente, o José de Alencar, eu até fiz uma pesquisa, tem no livro, até esse livro aqui, ele tem a biografia dele, que é interessante que eu estou pegando todos os livros que já tem a biografia, me ajuda um monte, que eu só leio ali para... Então, já facilita um horror. Então, o José de Alencar, ele foi um escritor, foi advogado e também foi político, que eu nem sabia, mas, aliás, sabia pouco, mas nem tanto, né? E ele foi um político que também teve duras críticas, né? Ele ficou como deputado federal e também como ministro da Justiça, o José de Alencar. E ele lutava muito, ele sempre era positivo às ideias da permanência da escravidão no Brasil. Ou seja, era escravocrata e ele, inclusive, ele votou contra a lei do ventre livre no Brasil. Então ele foi duramente criticado, teve várias pesquisas e estudos sobre isso depois dele. Mas nós vamos falar da parte dele de escritor, que aí, sem dúvida, é de um escritor muito bom aí no cenário nacional. Ele é do movimento do romantismo, né? Do romantismo brasileiro. E ele escreveu diversas obras. Dentre elas, aqui eu coloquei a primeira que ele escreveu, que foi no ano de 1856, que é a obra 5 Minutos. E depois a obra que, no caso, destacou ele no cenário nacional foi a obra O Guarani, né, que foi datada por ele, foi uma obra que ele ganhou projeção nacional, que foi o Guarani de José de Alencar. Essa obra que eu trouxe aqui é uma obra bem legal, então eu vou falar um pouco, vou dar alguns spoilers, porque senão se tu fala por cima, as pessoas, isso aí é só um romance normal, não vou perder meu tempo lendo isso. Então eu vou dar alguns spoilers, mas spoilers iniciais aí para vocês também não saberem de tudo. Então a história de Senhora de José de Alencar, ele conta a história de Aurélia e Seixas, né, que é um romance que acontece lá no século XIX, e a Aurélia era uma menina pobre que vivia com a sua mãe, ela perdeu o pai e o irmão, e ela vivia numa estrutura pobre familiar, né, e a mãe dela tinha muito medo de deixar a filha abandonada, né? Então ela pegou e começou a pressionar a filha para arrumar um dote, que na época tinha essa coisa de dote, né? Então, tu vai ter que casar para ter um dote, porque aí a tua mãe pode morrer, que tu não vai ficar sem estrutura financeira. Aí ela pega e começa a ficar na janela, paquerando os pretendentes, coisa e tal, e as pessoas, e aparecem vários pretendentes, porque aqui ele trata ela como uma mulher muito linda, uma jovem muito linda no livro, e ela consegue alguns pretendentes, inclusive uns não tão novos, que tentam comprar o dote. Só que ela se apaixona por um rapaz que se chama Seixas, que é o Fernando Seixas, que ela se apaixona por ele, só que ele também era pobre, então ele ficou nesse dilema, se eu ficar com ela, vai ficar os dois pobres, porque ele também não tinha dote, né? Ele também não tinha dinheiro. E aí aconteceu que ele conversou com a mãe dela e ele resolveu que não ia ficar iludindo ela porque ele não teria dinheiro para poder bancar as riquezas, as luxúrias que ela mereceria, segundo ele. Acabou que ele foi embora, aí ele ia se casar com uma outra menina, é um monte de rolo, assim, é bem legal. Aí ele foi se casar com uma outra menina, depois desistiu de se casar. Aí a Aurélia, ela ficou rica porque ela ganhou uma herança do avô dela. Aí com essa herança do avô dela, ela ficou rica e acabou ficando na alta sociedade, comprou vestidos, ia para os bailes, então ela começou a escolher os pretendentes dela. E aí se aproximando do desenrolar dos acontecimentos, ela pega e paga o Seixas, esse pelo dote dele, para se casar com ela. Então ela paga o dote dele para ele ser o marido dela. Aí agora eu não vou continuar falando, porque senão é muito spoiler, mas eu posso dizer que assim, o livro é muito interessante por todas as narrativas, e o final é surpreendente, assim, diz, aí tu pensa, não vai acabar assim, e o final eu achei muito interessante, e ele só revela no final o que vai acontecer. Mas é uma história de amor, de interesse, uma história de
de egoísmo, é uma história de superação, é bem interessante, assim, eu gostei muito. E até me surpreendeu e eu consegui ler ele em 2 dias, esse livro aqui, que é A Senhora do José de Alencar. O segundo Sim. livro que eu trouxe para vocês, que é igualmente do século XIX, que é impressionante. Eu, sem querer, eu escolhi tudo igual. Embora que eu escolhi 2 livros de romance, que é esse aqui, ó, que é da Emily Brontë, não sei se dá para enxergar aqui, que é o Morro... Fica espelhado no Instagram. Ah, fica espelhado, então beleza. Mas é o Morro dos Ventos Uivantes, que é o livro que eu escolhi também pra gente falar. Então, a história da Emily Brontë também é interessante, e essa eu tive que fazer uma pesquisa que não tem no livro. Ela tinha as 2 irmãs delas, são escritoras também, foram escritoras, né? Que é a Charlotte Brontë e a Anne Brontë. Sendo que a Charlotte Brontë, inclusive, escreveu um livro que ganhou projeção mundial também, que eu nem sabia disso. E a Emily Brontë, e elas tinham que escrever com pseudônimos masculinos, porque elas não poderiam escrever na época, tipo romance, outros tipos de livro. Então elas escreviam com pseudônimos masculinos para que pudessem vender as Que obras. não seriam reconhecidos, né? Igual a do Frankenstein. Isso, aí elas teriam esse reconhecimento, tipo, porque se já era de mulher na época, eles já diziam, não vou nem ler. Sabe? Aí como era homem, não, vamos dar uma lida, vamos dar uma lida para ver se é bom. E elas escreveram um livro, o primeiro livro delas foi um livro de poesia que elas escreveram entre as 3 irmãs, e elas mesmas que pagaram os custos da obra e vendeu só 2 exemplares. Elas venderam 2 exemplares durante 3 anos, os livros dela. Aí depois ela escreveu um livro, esse que eu vou falar, que é do Morro dos Ventos Uivantes. Ela escreveu no ano de 1847. Ela escreveu o Morro dos Ventos Uivantes, sendo que ela faleceu, ela faleceu um ano antes, né? E ela não conseguiu nem ver a projeção do livro que hoje ganhou como... Hoje ele é considerado um livro da literatura universal, que é o Morro dos Ventos Uivantes, que eu vou falar para vocês. E o interessante desse livro, que é na mesma pegada do que o do Senhora de José de Alencar, que é um livro que ele trata que é a mesma coisa do amor, né? Trata um pouco de amor, de violência, de interesse. Só que esse é muito mais louco, assim, sabe? Quando tu começa a ler, ele diz, meu Deus do céu, que maluquice. E aí uma hora tu tá com raiva do personagem principal, outra hora tu já tá com pena, aí outra hora tu diz, tomara que ele fique com ela. Aí diz, não tem que ficar nada, esse cara é um louco. Ele conta a história do Richcliffe, né, que é talvez eu não consiga pronunciar o nome do pai da Catarine, que eu acho que é Arshnall, é um nome horrível. Mas aí o nome ele vai para a cidade grande e lá ele encontra um menino que está pedindo esmola, que não tem o que comer, e ele leva ele para casa. A casa do Sr. Arshnall é uma casa que fica na Inglaterra, e ele fica bem afastada do meio urbano, e lá que é essa fazenda chamada de Morro dos Ventos Uivantes. E ele leva o Heathcliff para casa dele para ser para no caso criar o guri e tudo mais. Só que quando chega lá, ele começa a ter, aí ele tem uma rivalidade com um filho legítimo do Sr. Heathcliff, do Sr. Arshnall, e lá acontece que eles têm uma rivalidade mortal entre eles, porque o guri humilha ele, faz ele gato sapato, toda hora ele é humilhado, e a Catarine, que é a irmã dele, acaba que se apaixona por ele, né? A Catarine, que aí vive esse romance entre o Heathcliff, que é o filho adotivo, e a Catarine, que é a filha legítima do Sr. Arshnall. E acaba que eles ficam amigos na infância, na juventude, e depois, coisa que é bem parecido, ela acaba vendo que existe uma diferença cultural entre eles, e uma diferença de cultural e intelectual, e ela acaba se casando com outro menino que tem dinheiro também. E aí ela sai da casa, vai viver com esse rapaz, e o Heathcliff começa a querer, né, reconquistar ela, porque é o amor da vida dele, e nisso fica um imbróglio tipo de vingança, perseguição, de amor, de ódio, e tu não consegue, esse livro é interessante porque tu não consegue saber quem é o herói e quem é o vilão, né? Não consegue dizer assim, distinguir, esse aqui é o herói, esse aqui é o mocinho do livro, esse aqui é o bandido, não tem como tu saber. Porque uma hora ele tá, aí por exemplo o Heathcliff, ele sofreu muito na vida dele, e aí tu pensa, por isso que ele fez tal coisa, porque obviamente ele sofreu muito, humilhação, quando ele morava na fazenda, ele era maltratado pelo irmão, então ele acabou fazendo essas coisas com a justificativa. Só que ao mesmo tempo, a Catarina, ela é egoísta, porque ela quis casar por dinheiro, por interesse, só que depois você vai percebendo que não era assim. Então é um livro muito legal, e o final também é surpreendente. Eu recomendo muito, que é o Morro dos Ventos Uivantes, que teve diversas
adaptações para o cinema e para o teatro também. Esse teve muitas adaptações. Teve várias adaptações do cinema porque ele foi um livro muito aclamado aí pela crítica e pela mídia. Então esse eu recomendo, Morro dos Ventos Uivantes e do José de Alencar. Você É percebe legal ali... isso, né? Quando acaba um pouco com esse clichê, né? De que o Exatamente. herói é sempre bom, sempre muito correto, sempre muito, né? Acho que todo mundo, né, tem essa coisa, né? Às vezes faz besteira, às vezes é bom, às vezes, né, tem falhas, né? É legal quando um livro expõe esse lado humano, né? Não, aí é que tá, na verdade, até quando ele foi muito criticado na época que ele foi lançado, né, no século XIX, porque ele não tinha, por exemplo, ele tratava as pessoas com toda a hipocrisia, com todo o egoísmo que as pessoas têm, e eles criticavam muito isso porque diziam, ó, isso aí vai dar um mau exemplo, porque era na Inglaterra vitoriana, do século XIX, então, isso vai dar um mau exemplo para as pessoas, então não é um livro que pode ser lido. E através disso é que ele conseguiu projeção depois de muito tempo, né? Agora, como Sim. dicas para aproveitar aqui, como dicas que eu vou dar para vocês, são duas dicas que eu vou dar, que a primeira é o filme. É um filme, para quem é veterano que nem eu, já deve ter assistido 1000 vezes, e para quem não é veterano, porque tem alguns que não são tão veteranos como eu, talvez nem tenham assistido ou não tenha nascido, talvez, né? Mas é o filme O Amor é Cego, que é um filme de 2001, que é um filme do Jack Black, que é o ator, né? É um filme que ele conta a história que é Nossa, a um... gente tá velho. Eu tô velho. Eu até fiz... 2000, parece que foi ontem. Não, quando eu falei 2001, eu pensei, não, mas não é tanto, acho que nem... Aí eu comecei, não, realmente é, porque 2000... Então 2020 já é quase... Quem tem 19 anos já nem nasceu essa porra. Então, o filme, ele trata da história que o pai dele, né, do ator principal, do personagem principal, ele sempre dava conselho pro filho para ele se apaixonar por mulheres lindas, por mulheres magras, por mulheres que têm dentro de um padrão de beleza imposto pela sociedade, né? E aí ele dizia, aí ele ficava ele só se importava com essa aparência física das mulheres. Aí depois ele cruza com um guru da autoajuda que tem nos Estados Unidos, e ele pega e diz pra ele, tipo, ele fala algumas palavras, tipo de hipnose, que ele passa a enxergar as mulheres por sua beleza interior. E aí ele começa a enxergar todas as mulheres, todas as pessoas, com a beleza interior das pessoas. Então, quanto os outros enxergavam as pessoas como, por exemplo, assim, uma mulher muito obesa, um cara muito magro demais, alguma coisa assim, ele enxergava as pessoas lindíssimas, assim, tanto homem quanto mulher. Porque para ele o valia ali essa parte da intelectualidade, do que a pessoa é em si. E é um filme, e é legal, tipo assim, falando, parece, mas é um filme dramático. É um filme de comédia muito legal, uma comédia romântica. E tem no YouTube disponível ele. Acho que eu já vi até a Sessão da Tarde, Sim, já né? deu Costuma 30 vezes passar. esse filme, 30 vezes. Também Sessão da Tarde. Adoro esse filme, adoro. Ele é muito bom. Porque tu ri, porque tem várias coisas, uma pegada de comédia, e ao mesmo tempo tem essa parte do drama e de conscientização, né? De como que você consegue verificar essas possibilidades, assim, da vida. E aí depois tem várias contradições entre ele, aí ele fica atrás da menina que ele é apaixonado, depois ele descobre que a menina era muito obesa, aí ele fica num... Aí ele pega e depois volta, né? Aí ele diz assim, não, só um pouquinho, mas eu gostei dela não é pela beleza, eu gostei dela antes. Então é muito legal, já dei todos os spoilers possíveis, imaginados do filme, mas assistam que é muito legal. E para quem já assistiu o filme, que assistam de novo que nem eu fiz com o livro. Porque às vezes tu relê o livro ou revê o filme, dependendo da tua experiência, do teu contexto que você tem, você assiste de uma maneira diferente. Esse livro mesmo eu odiei a primeira vez. Eu digo, meu Deus, que livro bem ruim, como é que você pode... Hoje eu li ele e digo, porra, é bom o livro, cara. Gostei. E o outro que eu acabei de ver hoje, que é da Michelle Obama, que é Minha História, que é um documentário na Netflix, que está disponível agora já na Netflix, que fala sobre... Ó, a Thalita tá lá. Um abraço, Thalita. A Thalita está nos vendo, está nos prestigiando, a Thalita, a nossa eterna estagiária. Olha só. Aqui, espetáculo! E aí a gente tava. Aí eu vi hoje a história dela, que realmente é a minha história, é o nome do documentário na Netflix, e conta a história da Michelle Obama, e é uma história de amor, amor pela vida e amor pelo Barack Obama. E todos os preconceitos que eles sofreram, e toda a luta que foi a vida dela. E que eu sempre. Tem bastante spoiler do livro, né? Quem vai ver a série no documentário já provavelmente vai ter um monte de spoiler, praticamente quase todo o livro dela. O documentário fala da vida dela durante o lançamento do livro, na divulgação do livro dela. Então, nas palestras que ela dá, divulgando o livro.
E aí é muito legal o Marcelo Voto, rapaz, fiz estágio com ele, rapaz, bibliotecário. Olha, estamos bem na foto aqui. Todo mundo aí. Ah, sei, nós E olha estamos. que a gente tá correndo Olha, um monte de gente olha, estão fazendo prestigiados o lá. troço, mano. E até o cara que me deu o primeiro Não, emprego, rapaz. O Marcelo Voto, um abraço pra ele. O cara que me deu emprego, que me enfiou na sarjeta. Então, esse da Michelle Obama achei muito legal e eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam assistir esse documentário. E é o mais legal desse da Michelle Obama, assim, que quando você lê no livro e ela fala também, que eles brincam, que é um carro, por exemplo, o Barack Obama, ele tinha um carro que tinha um buraco no fundo do carro dele. E aí ele queria impressionar ela, que a Michelle Obama era a chefe dele. E aí depois o cara se transforma no presidente dos Estados Unidos, cara. Não tem como. Aí o cara tinha um carro furado embaixo do coisa e ele se transformou no presidente dos Estados Unidos. Então, esse documentário é a minha segunda dica. Eu acho que a minha participação seria essa. Eu gostaria de agradecer a todos mais uma vez pelo espaço. Dizer que estamos com saudade de todos vocês, de alunos da biblioteca, de todo mundo. E gostaria de dizer para vocês que vocês fiquem em casa se puderem, pelo amor de Deus. E se não puderem, sair de máscara, obviamente. Máscara sempre. Eu comprei tanta máscara que eu tô cheio de máscara. Agora não é mais roupa, é máscara que eu quero. Entendeu? Agora eu tenho máscara. Que nem a outra, né, que tava fazendo piada no Instagram, que as roupas de sair estão com inveja da máscara, achando que a gente virou índio, né? Achando que a máscara é tudo tanga. Não, agora já tá. E o pessoal tá abusando, né? Tem uns comprando máscara, tem uns vendendo máscara R$ 150. Eles estão malucos. E digo, pô, R$ 150. Então tá, pessoal, obrigadão por tudo. Agora vai estar a Jordana aí, eu vou acompanhar vocês. Um abraço, valeu, Jaqueline. Quem é amigo do Vitor pode continuar na live. Pode continuar que eu vou continuar mexendo. Valeu, Marcelo. Grande abraço, meu brother. Tchau, tchau pra vocês. Tchau, Vitor. Até semana que vem. Até semana que vem, tamo aí de novo. Isso aí. Agora vamos chamar a Jordana. Cadê a Jordana? A Jordana, através do IG dela, ela tem o IG literário, gente, olha só que chique. Transportes. Oi, gente. Olá. Não tá dando eco hoje? Tô de fone. Tá certo. Vamos ver se dá eco hoje. Tá dando eco? Não? Tá tranquilo? Não, hoje não. Botei Hoje fone. Funcionou, viu? As crianças estão todas vindo aqui assistir a live também. Também querem olhar as dicas que eu tenho pra dar. Com certeza. Então, vou deixar você dar suas dicas sobre os livros de romance, que eu sei que você gosta muito, já leu vários, né? E aí depois eu falo das minhas e a gente encerra com as dicas culturais, beleza? Quando me convidaram pra fazer essa live hoje de romance, eu fiquei tipo, qual livro? Porque eu leio muito mesmo, que nem a Jaque falou. E então, o primeiro que eu vou indicar, eu tinha, na verdade, só o marcador dele, Espiral do Desejo. E eu queria muito ele, era uma trilogia. Aí eu insisti, tipo, eu quero tanto, sabe? Aquele choro, assim. Aí acabou que meu namorado me deu os 3. E eu só li o primeiro, por enquanto. Essas capas são muito lindas. Ele é tipo um romance atual. Fala sobre Dean, nunca sei falar se é Dean ou Dean, e da Olivia. Ela não se aproxima muito das pessoas, porque ela teve um passado meio traumático. Só que aí ela conhece ele. E ele espera por ela, ele é tipo tricarinhoso com ela, e ele vai no lugar onde ela trabalha, mas não tipo ficar na volta. Ele pega o café dele, vai pro lugar dele, se senta, e aí acaba que vai criando esse vínculo. Tem até uma parte muito boa do livro que eu gosto de marcar com post-its, que é uma dessas vezes que ele se conhece, que ele deixa um bilhetinho com ela, que é pra ir numa biblioteca, que tem um livro lá pra ela ler o nome. E aí eu já fiquei apaixonada, né? Mas não sei dizer se o segundo e terceiro é bom. Só li o primeiro por enquanto. Eu recomendo muito. Adorei. Não vou dar muito spoiler, né, gente? Mas esse casal, então. E aí eles estavam indo bem. Nenhum dos dois queria ter filhos. Só que aí acaba que ela toca no assunto de ter filho. E aí acaba que vem um monte de briga. E é essa coisa aí. E aí vai se desenrolando. E aí
ela conhece outro cara, porque ela começa a fazer um curso, porque ele é bem de vida e tal, ela começa a se perguntar se é isso mesmo que ela quer, aquelas duvidazinhas de sempre, né? Aí acaba que vai se desenrolando nisso daí. Eu gostei muito desse romance, recomendo pra vocês. E o segundo eu li agora no mês de abril. Na verdade, eu li 3 em seguida. Beijada por um Anjo. Ele, na verdade, são 6 livros, não sei se dá pra ver aqui. Eu só li os 3 primeiros, porque na verdade a autora tinha feito eles como trilogia também. Só que aí, sabe, né? Fez sucesso, o pessoal acaba se empolgando e escreve mais. Eu já vi um pessoal dizendo que não gostou do quarto, do quinto e do sexto livro, que ela saiu um pouco da história e tal. Não sei dizer ainda, só li até o terceiro. Até o terceiro, assim, achei maravilhoso. Eu tava, tipo, empolgada com o livro. Era um romance e tal. Estavam se conhecendo. E do nada o livro me deu um soco na cara. Eu fiquei tipo, quê? Não entendi. Sabe quando tu não sabe se tu lê o livro muito rápido ou se tu para, respira e pensa, o que que tá acontecendo aqui? Aí, o primeiro já foi, assim, um choque. Amei muito de paixão. Aí eu esperei um pouquinho, já comecei a ler o segundo. As capas deles eu adoro, acho muito bonitinhas. E eles têm a diagramação bem grande. O segundo também. Eu tava torcendo aí pra acontecesse tal coisa. Eu tava querendo que acontecesse, mas não tava querendo. Era aquela mistura de coisa. E no terceiro eu já tava com raiva. Com raiva de todo mundo, menos da principal. Porque é aquela coisa, né? Tu quer, tipo, tapear as pessoas do livro. Aí eu tava querendo fazer isso. Mas acabou que eu adorei os 3 primeiros. Não tô pensando ainda em ler o quarto, o quinto e o sexto, porque a gente acaba sendo influenciado pelo pessoal, né? E como eles falaram que não gostaram muito, eu vou esperar um pouquinho. Eu ainda vou ler, mas por enquanto não. Às vezes acontece isso, né? Pois é. Às vezes acontece, assim, da autora querer inventar mais coisas, enrolar e sair porque na verdade, pra mim, ele terminou aqui, assim. Talvez pudesse ter falado um pouquinho mais, mas eu acho que tá bom o final. Não sei o que me espera nos outros livros, mas eu acho que 3 livros não era necessário para essa história. Não, acho que já se desenrolou um pouquinho, mas vamos ver. Talvez eu esteja me enganando, né? Então, na verdade era para indicar um livro, mas eu indiquei trilogias e não sei o que, então é mais livros. Mas é um... se vocês quiserem ver, tipo, só o primeiro, eu recomendo super, porque também dá pra ler só como um, se quiser. O outro, eu não vou conseguir parar só no primeiro, porque ele conta uma coisinha que tu já fica, quero mais. Então, de livros, eram esse. A dica cultural fica pro final, então, Jaque. Fica pro final. Tá bem. É isso. Então, vou falar dos meus, né? O pessoal que me conhece do Clube do Livro sabe que eu não sou muito, assim, de romance romântico, né? Eu sou, assim, em termos de romance, eu prefiro mais o dramático. Então, as minhas dicas são as seguintes. O primeiro, eu tenho ele aqui, eu li ele na biblioteca, gostei tanto que eu acabei comprando ele, né? Capa dura, bonitinho, né? Ilusões Perdidas, do Balzac. Aliás, depois dele eu acabei ficando meio viciada em Balzac, porque eu gostei demais. Assim. O Balzac, ele é considerado basicamente o fundador do romance realista, né? Na França ali do século XVIII, não, XIX, século XIX. E o romance, né, Ilusões Perdidas, ele é grande, ele faz parte de uma série de romances que ele escreveu, e ele procurou, nesses romances todos, retratar a sociedade, né, parisiense daquela época. E aí Ilusões Perdidas fala do Lucien, de Rubempré, né, que é um jovem poeta, ele e o amigo dele, que mora numa cidadezinha do interior da França. E aí, só que o Lucien, ele é poeta, e ele quer ser reconhecido como poeta, mas é aquela coisa, né, a sociedade muito aristocrática da época, né, não tinha muita mobilidade social, né, como
como tem, de certa forma, hoje. Então, ele começa... o amigo dele vai por um caminho totalmente diferente do dele, porque o amigo dele ele começa a investir, ele quer se tornar um empresário do ramo do papel, aí ele começa a fazer pesquisas sobre tipos de cola, tipos de liga, tipos de fibra e tal, e aí ele quer desenvolver um papel mais barato, porque a imprensa estava se desenvolvendo naquela época, né? Os jornais nas cidades, né? As pessoas estavam começando a ser alfabetizadas, né? Então a imprensa estava crescendo muito. Já o Lucien, ele vai por um caminho totalmente diferente. Ele começa frequentando um salão de uma mulher da cidadezinha dele, é uma aristocrata, e aí ele começa lá a bajular e tal, a declamar poemas nas festas dessa senhora, né? E aí ele acaba se envolvendo com ela e os dois vão embora para Paris, né? E em Paris as ilusões dele começam a se perder, né? Que é o título do livro, Ilusões Perdidas. Começam a se perder porque ela começa a abandonar ele, porque ele era pobre, e aí ela começa a frequentar as rodas sociais de Paris e ele fica meio que para trás porque ele era pobre, né? E aí ele conhece num restaurantezinho de quinta categoria lá, ele conhece um jornalista, né? Que vê que ele é bom com palavras e arruma um emprego para ele no jornal onde ele trabalhava. E aí, no jornal, ele descobre o poder da pena, né, no caso a caneta, né, hoje em dia, que pode enaltecer, levantar ou destruir pessoas, né, o poder do jornalismo, né, e aí, a partir desse poder é que ele consegue se firmar realmente como escritor, né. E aí ele começa a ficar mais ambicioso, quer frequentar os salões, e aí ele se apaixona por uma jovem e tal. Né? E aí o livro vai se desenrolando, né? Toda essa história dele, né? Que é muito legal. E no final meio que te faz querer mais também. Eu sei até que tem uma continuaçãozinha, mas é um livro pequenininho, né? Então, assim, é impossível você não se apaixonar pelo Lucien, pelo Lucien de Rubempré. É um dos meus personagens preferidos, ele e o Derfel do Bernard Cornwell, né? Os dois são dos meus preferidos. E o outro livro que eu gostaria de falar dele é esse aqui, O Caçador de Pipas, do Khaled Hosseini, está espelhado aqui, mas esse aqui é da biblioteca. Eu li quando eu estava no hospital, gente, para ganhar bebê. Muito bom. Aliás, para quem não sabe, o hospital é o melhor lugar que existe para ler livro, gente. Se você souber que você vai ficar internado e não for assim nada muito, né, muito grave, leve um livro porque é sucesso. Então, O Caçador de Pipas, ele é daquele romance assim que te faz ficar com raiva, te faz ficar com nojo da sociedade humana, da sociedade humana, né? Porque ele começa com um menino e o amigo dele, que depois ele vem a descobrir que é meu irmão e tudo. E aí eles vivendo em Cabul, que é a capital do Afeganistão, e assim, vivendo uma vida muito pacífica, uma sociedade muito tradicional, né, ali com as suas doutrinas ali muito antigas. O pai desse personagem principal, ele era uma pessoa, né, bem de vida, tal, morava numa boa casa, até que um dia, né, cai tudo, né, o mundo desaba na cabeça deles todos. E aí eles são ocupados primeiro pela Rússia, né, e depois pelo Talibã, né, que quando eles achavam que não podia existir nada pior que a ocupação russa, vem o Talibã, né, para provar que sempre pode piorar. E aí eles tinham amigo não, né, um inimigo de infância, né, que era um menino muito ruim mesmo. E esse menino, ele
por ele ser, né, ele praticava bullying com os colegas e tudo, e ele, por ser, né, essa pessoa assim, né, violenta, essa pessoa, né, infelizmente a violência, ela tem um quê de força também, né, e às vezes as pessoas nem sempre são as melhores pessoas que conseguem as melhores posições na sociedade. Então, esse amigo deles acaba se tornando um chefe do Talibã e pratica, assim, atrocidades, né, inimagináveis, assim, de revirar o estômago. Então, assim, é um livro que fala muito daquela coisa, né, que não se deve interferir na liberdade de um povo, que por mais que seja, por mais que você, né, tenha ideologia X, Y, Z, né, estados totalitários nunca são coisas boas, né, e, bom, enfim, eu não vou falar muito sobre o enredo do livro para não dar muito spoiler, mas é um livro, assim, que, olha, acho que não existe quem lê que não goste desse livro, ele é muito bom mesmo. E aí, acho que de livro é isso, assim, não vou falar muito de outros, tem o Stendhal também, que a história é quase igual ao Ilusões Perdidas do Balzac, quase da mesma época e é muito parecido também. Foi um dos livros que me fez voltar a ler depois da faculdade, porque eu parei de ler por um tempo durante a faculdade e esse me fez voltar a ler. Então é muito bom. Acho que a princípio é isso, assim. Se quiser falar as suas dicas culturais, Bem, o que você indica para nós hoje? vou passar uma dica para vocês, mas na verdade vocês vão ter que esperar um pouquinho porque ela não saiu ainda, vai sair na Netflix. Eles não têm uma data exata, tinham falado junho, mas a Netflix botou no Twitter que não tinha data exata ainda, da série que eu amo de paixão, que é da Julia Quinn. Esses daqui, Os Britons. Quando anunciaram que ia sair, gente, fiquei louca. Porque eu terminei de ler assim porque eu pensei que ia sair logo, mas na verdade ainda não. Então, calma, vamos acalmar. A Mas, quarentena tá adiando muita coisa, né? Aí, mas eu tenho certeza que vai ser uma série muito boa. Se tu não leu os livros ainda, vai dar tempo de tu ler, porque é uma leitura muito rápida. A Julia Quinn escreve muito bem. E se tu não quer ler, só quer olhar mesmo, então é só aguardar, porque eu tenho certeza que a série vai ser maravilhosa. Com certeza. Então tá. Bom, as minhas dicas são as seguintes. O primeiro é um filme que saiu há pouquinho tempo na Netflix, chama Sérgio, né, com Wagner Moura, e ele fala da vida do diplomata brasileiro, Sérgio, não vou me lembrar o nome dele agora, que ele era um diplomata brasileiro que atuava na ONU, e ele foi um grande negociador, né? Ele negociou a independência do Timor-Leste, ele negociou o fim do regime do Khmer Vermelho no Camboja, assim, coisas assim, né, que a gente nem imagina que foi um brasileiro que fez, né? E aí, no final, ele acaba, né, como diz o pessoal do xadrez verbal, o tabuleiro do Oriente Médio, ele é muito mais complexo, ele não é para... Né, ele é muito mais complexo do que qualquer pessoa sozinha conseguiria, né, é difícil vencer aquele jogo ali. Então, ele acaba falecendo numa explosão em Bagdá, né, durante uma negociação que ele foi fazer no Iraque. Então, esse é o primeiro filme, né, que eu adorei, assim, achei muito bom. Tem um documentário também sobre a vida dele, e saiu agora esse filme com o Wagner Moura. E o segundo é um documentário também, chama Realidade... Ai, meu Deus, fugiu. Realidade Sitiada, eu acho. Amanhã eu vou colocar direitinho o nome dele. Que é sobre... Não, assim, Realidade Hackeada. Algo assim. Eu até ia falar sobre... Eu até ia falar um outro filme da Netflix, só que eu também esqueci o nome, eu olhei há pouco tempo. Enfim, tava na ponta da língua, fugiu. Mas, enfim, fala de como, né, os algoritmos dos aplicativos
e a Big Data, né, conseguiram influenciar muitas coisas, né, muitas eleições ao redor do mundo, opiniões, né, como o algoritmo ele consegue influenciar as nossas opiniões, porque ele é programado para te entregar aquilo que você quer ouvir, né? Então, é muito legal, muito interessante de ver para a gente, né, sempre ter aquele pé atrás, assim, mas, né, vamos ouvir o outro lado, né? Que eu acho que numa democracia isso faz muito bem, né? Para a gente não cair naqueles radicalismos, né, que acabam dividindo, né, para conquistar, né? Que é a pior estratégia, né? Uma estratégia horrorosa, mas que funciona e é muito praticada contra nós, né? Então, acho que é isso hoje. Muito obrigada por participar. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada a todo mundo que nos assistiu até agora. É isso aí. Vamos torcer para a gente voltar logo. Tomara. Né? Se eu soubesse que a gente ia ficar tanto tempo em casa, se eu soubesse que a gente ia ficar tanto tempo em casa, eu tinha pegado no mínimo 5 livros da biblioteca. Com certeza. É isso aí. Gente, então, essa semana eu estou terminando de legendar as duas últimas lives. Essa semana vai essa aqui também para o nosso canal. Acho que até sábado, se Deus quiser, eu já coloco esse canal do YouTube no ar. Tá bem, gente? Aí vai ficar as nossas lives salvas ali. Então, um abraço para vocês e até mais. Tchau, pessoal.